Olá, pessoal. Sou o professor Isaías para trabalhar mais uma vez com a filosofia junto a vocês. Hoje eu estou tendo a colaboração aqui do intérprete Mateus e o nosso título da unidade de hoje, da nossa unidade de trabalho, parece um desastre, né? Bem grande. Reconhecendo os problemas filosóficos para além do eixo europeu e desconstruindo preconceitos. É um título enorme, mas eu acho que durante muito tempo eu até defendia que a filosofia, da maneira como nós conhecemos, ela é grega. Porém, eu venho repensando essa atitude, esse pensamento. Então, para começar, eu devo dizer o seguinte: reconhecer problemas filosóficos para além do eixo europeu e desconstruir preconceitos envolve ampliar a visão da filosofia, considerando perspectivas e tradições de diferentes culturas e questionando os padrões eurocêntricos, que muitas vezes moldam o estudo filosófico. Então, como eu já falei, eu mesmo acreditava que a filosofia era grega. E por quê? Porque ela tenta se desprender do mito e da crença religiosa. Porém, em dados momentos, acontece que cai na crença, na metafísica. Então vamos pegar, por exemplo, o pensamento de Platão. Ele dividiu o mundo em mundo das coisas e mundo das ideias. E o mundo das ideias, em Platão, é uma coisa muito mística também. Então eu não sei por que durante muito tempo a gente fez essa tentativa de achar que a filosofia só era iniciada na Grécia, que não havia iniciado em algum outro lugar do mundo. Então, para dar continuidade, temos o seguinte: a filosofia como disciplina tem suas raízes em diversas culturas e tradições, e não apenas na Grécia Antiga, como eu mesmo acreditei durante muito tempo. Ao reconhecer a riqueza e a diversidade do pensamento filosófico em outras partes do mundo, como a África, a Ásia, as Américas, podemos enriquecer nossa compreensão da condição humana, que a gente estuda principalmente no existencialismo, e dos problemas filosóficos que a permeiam. Então, contribuições gerais da filosofia não europeia. Então, por exemplo, sabedoria ambiental, conhecimento profundo da natureza, visão holística do mundo e sustentabilidade. Então, o conhecimento da natureza decorre daquela atitude de conviver. E a atitude holística é justamente aquela de tentar analisar o todo e não dividir em partes, como nós fazemos no cartesianismo, por exemplo. Então, a visão do todo, muitas vezes, é mais importante do que ficar analisando parte por parte. Embora que isso não seja necessário descartar. Algumas coisas a gente tem que ver por parte, outras a gente tem que procurar entender na totalidade. E esse entendimento da totalidade é uma visão holística. Bom, sabedoria social. Então, aí nós temos o desenvolvimento do comunitarismo, com respeito aos idosos e ancestrais, equilíbrio entre masculino e feminino. De fato, eu andei convivendo um pouco com os índios de Amamadi e a gente não via, assim, a dominação do homem sobre a mulher, nem vice-versa. A gente via competição, mas não necessariamente dominação. Sabedoria espiritual. Conexão com o mundo espiritual, rituais e cerimônias, visão cíclica da vida. Aliás, essa visão cíclica da vida é uma tendência em quase todas as correntes filosóficas. Até na Grécia Antiga, a gente vai ter essa atitude de verificar, de perceber a realidade como um círculo, né? E a vida, ela obedece a esses ciclos de acontecimentos. Bom, então, agora, como é que a gente pode desconstruir preconceitos? Então, a primeira coisa é questionar o eurocentrismo, ou seja, desafiar a ideia de que a filosofia europeia é a única ou a mais importante.
reconhecendo o valor e a relevância de outras tradições filosóficas. Isso é de suma importância. Uma outra coisa é valorizar a diversidade, buscar e estudar obras filosóficas de diferentes culturas e contextos históricos, promovendo uma visão mais abrangente e inclusiva da filosofia. Outra coisa é promover o diálogo intercultural, que é estabelecer um diálogo entre diferentes tradições filosóficas, buscando pontos em comum e aprendendo com as diferenças. Então, quando a gente se dirige a uma outra corrente de pensamento diferente da nossa, é claro que a gente tem um certo etnocentrismo, centralidade na nossa própria cultura, mas nós devemos ter abertura para aprender aquilo que a outra cultura pode ensinar. É claro que vamos levar também as nossas críticas, porque todas as culturas têm os seus prós e os seus contras. Reconhecer a importância da história, ou seja, entender como a história moldou o desenvolvimento da filosofia em diferentes culturas. E os preconceitos históricos podem afetar a nossa compreensão da filosofia e do mundo. E isso não é bom para nenhuma cultura, isso não é bom para o conjunto da humanidade, com certeza. Agora temos mais o seguinte: importância de reconhecer outras tradições. Por que que isso é importante? Então, visão mais abrangente é a primeira coisa que nós podemos dizer, a primeira necessidade. Então, com a filosofia de outras culturas, podemos ampliar nossa compreensão da diversidade, da experiência humana e dos problemas filosóficos que a permeiam. Outra coisa, riqueza e profundidade. As tradições filosóficas não europeias podem oferecer novas perspectivas e abordagens para questões filosóficas clássicas e contemporâneas. Desenvolvimento pessoal. O estudo diverso da filosofia pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico, da autonomia e da capacidade de reflexão. Então, é aquela atitude de ampliar a visão de mundo. Diálogo e colaboração. Troca de ideias entre diferentes tradições filosóficas podem promover a colaboração na busca por soluções para os problemas globais. Então, a gente precisa levar em consideração a diversidade de pensamento, porque alguns problemas, eles ocorrem aqui, onde nós estamos. E precisa ter uma reflexão contextualizada. Ao mesmo tempo, os problemas que vão acontecer em outro lugar diferente do nosso, precisa que lá haja uma reflexão em profundidade para buscar a solução dos problemas. Bom, exemplos de filosofias não europeias. Então, aqui a gente já está afinando, afunilando a nossa reflexão. Então, a filosofia indiana inclui correntes como o hinduísmo, que é uma das crenças também, um pensamento religioso e uma sabedoria das mais antigas do mundo, o budismo, o jainismo, sikhismo, cada uma com suas próprias culturas, práticas e sistemas de pensamento sobre karma, dharma, reencarnação e a busca pela libertação do sofrimento. Principalmente essa questão da busca para a superação do sofrimento, que é uma necessidade universal. Filosofia chinesa, representada por confucionismo, taoísmo, legalismo, que enfatizam a importância da harmonia social e também a busca pela sabedoria e o equilíbrio entre as forças. Aí eu fico pensando aí no confucionismo, né, que diz que não faça aos outros aquilo que não queres que te faça. A gente vê o judaísmo, por exemplo, diz não faça aos outros aquilo que te é detestável. Eu gosto da moral cristã porque é uma moral positiva, que diz faça
aos outros aquilo que queres que te façam. De qualquer modo, são pensamentos que contribuem para a grandiosidade do ser humano. E aí nós temos também a filosofia africana, um campo diversificado com diferentes tradições orais, sistemas de crenças e práticas éticas que refletem a riqueza cultural e a história do continente africano. Aí a gente tem, por exemplo, o candomblé, que é uma crença de matriz africana. Para o meio ambiente é muito bom. Enquanto que nós cristãos acreditamos que devemos crescer, multiplicar e dominar a terra, o candomblé ele vai dizer que a gente precisa crescer, multiplicar e cuidar da terra. Então, no contexto atual, essa visão do candomblé, ela acaba se tornando mais importante do que a própria visão bíblico-cristã que nós temos. Bom, então, dando continuidade, exemplos de filosofias não europeias. E aí nós já temos de cara a imagem do Ayrton Krenak, que é um filósofo indígena, e de grande importância para o pensamento como um todo, para a reflexão filosófica. Então, exemplo de filosofias não europeias, podemos começar com a filosofia indígena. Cada cultura indígena possui seu próprio sistema de crenças e valores, frequentemente transmitidos oralmente e profundamente conectados com a natureza e o território. Então você pega, por exemplo, a crença dos Carajás, que trocaram a imortalidade pela liberdade, por isso é difícil a gente escravizar um índio Carajá. Então, filosofia islâmica desenvolveu-se a partir do século VII, incorporando elementos da filosofia grega antiga e desenvolvendo temas como a natureza de Deus, a relação entre a razão e a revelação e a ética islâmica. E aí nós não podemos deixar de colocar em destaque as figuras agigantadas do filósofo Avicena e do filósofo Averroes. Então, filosofia latino-americana. Uma corrente de pensamento que surgiu no contexto da colonização e exploração da América Latina, buscando compreender a identidade, a história e a realidade latino-americana. E aqui eu não poderia deixar de colocar em destaque a figura de Eduardo Galeano, jornalista e escritor que eu muitas vezes fico comovido ao falar desse senhor. Então ele vai dizer, inclusive, que todo mundo aqui na América Latina e na América como um todo tem sangue indígena, ou nas veias ou nas mãos. Complicado, viu? Então ele diz que nós ou temos sangue indígena pela nossa raça, nas nossas veias, ou matamos as culturas, ou matamos os indígenas, por isso temos sangue dos índios nas nossas mãos. Então é grandioso o pensamento, a gente não pode negar a importância dessa reflexão. Bom, característica de filosofias não europeias. Diversidade de abordagens. Cada tradição filosófica possui suas próprias categorias de pensamento, métodos de investigação e objetos de estudo. ênfase na experiência. Muitas filosofias não europeias valorizam a experiência pessoal, a prática e a relação com a natureza como fontes de conhecimento. Conexão com a espiritualidade. A dimensão espiritual e religiosa é frequentemente central nesses sistemas de pensamento, influenciando a ética, a cosmologia e a visão de mundo. Interdependência com a cultura. As filosofias não europeias estão intrinsecamente ligadas à cultura, à história e aos valores de seus respectivos povos. Então, trata-se de uma reflexão bem contextualizada. Então, agora, a gente vai fazer aqui uma espécie de apanhado dessas filosofias não europeias. Então, filosofia oriental. Ela trabalha com a questão do universo prático, funciona num sentido ético,
o sentido de como viver, envolvendo a relação do ser humano com a espiritualidade e a natureza. Procura o autoconhecimento e a disciplina. Então aí nós temos correntes como o budismo, Vedanta, taoísmo, maoísmo, confucionismo, entre outras. Esse símbolo do yin yang que nós temos aí do lado é muito do confucionismo, mas é um símbolo que está também presente até na New Age, quer dizer, a nova era, que é uma espécie de religião desse milênio, não é? Que é ligada ao pensamento de Aquário, o aquarianismo. Bom, e aí nós temos a filosofia africana, conceito moral em oposição ao individualismo. Então, ecopolítica pautada pela colaboração e relação harmoniosa com o meio. Ubuntu, eu sou porque tu és. Eu só posso ser pessoa através de outras pessoas. Aí nós temos essa imagem linda dessas crianças Xhosa que estão colocando os pezinhos unidos e os rostos frontais, de frente um para o outro. Então isso aqui simbolizando uma unidade harmoniosa. Filosofia ameríndia. O espaço geográfico não é apenas lugar. A natureza não pertence a outra família. Humanos e natureza são da mesma família. A história da filosofia indígena se dá de maneira geracional, ou seja, é transmitida de geração em geração, representada pelo sentido ético. Então busca muito a questão ética, até mais do que a questão moral, porque existe uma diferença entre a ética e a moral. Então é menos normativa, mas apresenta mais princípios para que a gente possa orientar a vida. Então agora, depois dessa reflexão toda, por sinal muito abrangente, eu acho que refletimos bastante, temos aqui uma atividade importante para a continuidade do nosso estudo, do nosso conhecimento. A atividade é a seguinte: reconhecer problemas filosóficos para além do eixo europeu e desconstruir preconceitos envolve ampliar a visão da filosofia, considerando perspectivas e tradições de diferentes culturas e questionando os padrões eurocêntricos, que muitas vezes moldam o estudo filosófico. Então, qual dos seguintes exemplos ilustra melhor um preconceito filosófico comum que deve ser desconstruído? Então, aqui nós temos uma alternativa que vai falar de preconceito, e todas as outras aí é o combate, praticamente, ao preconceito. Então, na letra A, nós temos a crença de que a razão é a única fonte válida de conhecimento. Então, quer dizer, a experiência não teria, assim, conhecimento tanto, o valor quanto a razão é mais importante, a experiência é mais importante. Como é que funciona? Letra B. A valorização da experiência como forma de conhecimento válido. No empirismo, a gente enfatiza a experiência. Então, será que isso representa necessariamente um preconceito? Letra C. O conhecimento da importância da história e da cultura na formação do pensamento. Então, será que isso figura mesmo como um preconceito? Não tem tanta necessidade assim de conhecer a cultura e de contextualizar? Letra D. A compreensão de que a filosofia é uma disciplina que pode ser estudada por qualquer pessoa, independentemente de sua origem. Então, quer dizer, eu preciso ter a origem grega ou a origem latino-americana para estudar filosofia, ou eu posso procurar essa reflexão em profundidade em qualquer cultura, em qualquer grupo. Letra E. O relativismo cultural como a negação da existência de cultura inferior ou superior. Então, esse relativismo cultural aponta para a ideia de que não existe cultura superior nem inferior. Então, isso seria o preconceito? Creio eu que já seja possível você ter uma ideia
mais ou menos clara de qual deve ser a resposta correta a essa questão. Então, o que verdadeiramente de tudo isso que foi colocado nessas 5 alternativas se manifesta realmente como um preconceito? Olha aí. Letra A. A crença de que a razão é a única fonte válida de conhecimento, até porque a experiência é importante. A razão é importante para o racionalismo e a experiência é importante para o empirismo. Então, agora, nós podemos concluir do seguinte modo. O estudo das filosofias não europeias é fundamental para ampliar a compreensão da diversidade do pensamento humano, desafiar as perspectivas eurocêntricas e enriquecer o diálogo intercultural. Essas filosofias oferecem perspectivas alternativas sobre questões universais, como ética, conhecimento e moralidade, a relação do ser humano com o mundo. Eu coloquei ética e no meio o conhecimento e só depois moralidade, justamente para a gente não confundir ética com moral, porque são parecidas, mas não são exatamente a mesma coisa. Finalmente, a importância de valorizar a sabedoria dos povos não europeus, enriquecimento cultural, combate ao etnocentrismo, ajuda no enfrentamento a desafios globais, problemas que precisam ser solucionados na contemporaneidade. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço a todos vocês pela preferência, por estar comigo durante esse momento. Espero contar com vocês na próxima oportunidade e não deixem de visitar a plataforma para retomar o conteúdo. Muito obrigado e até o próximo encontro.